Ezequiel, capítulo 40. No 25º ano do nosso exílio, no início do ano, no dia 10 daquele mês, era o 14º ano depois de a cidade ter caído. O Eterno me tocou e me trouxe para cá. Ele me conduziu para a terra de Israel numa visão e me pôs num monte muito alto. Ao sul havia vários prédios que davam a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá, onde deparei com um homem meio moreno, cor de bronze. Ele estava à entrada e segurava uma corda de linho e uma vara de medir. O homem me disse: "Filho do homem, olhe para cá e escute com atenção. Preste muita atenção em tudo o que vou mostrar. É por isso que você foi trazido aqui. E depois, conte a Israel tudo o que viu." A primeira coisa que vi foi um muro que cercava o complexo do templo. A vara de medir na mão do homem tinha em torno de 3 metros. Ele mediu a espessura do muro, cerca de 3 metros. A altura também era em torno de 3 metros. Ele entrou na parte do complexo voltada para o leste e subiu uma escadaria de 7 degraus. Mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros. As salas ao lado do corredor da entrada tinham 3 metros de largura por 3 de comprimento, cada uma separada da outra por uma parede de 2,5 metros de espessura. A soleira interna do complexo da porta, que conduzia a um pórtico que dava para o pátio do templo, tinha 3 metros de extensão. Ele mediu o pórtico interior do complexo da porta, 4 metros de extensão. As colunas de cada lado tinham 1 metro de espessura. O pórtico dava para o pátio do templo. No interior do complexo da porta oriental, havia 3 salas de cada lado. As 3 salas e as paredes que as separavam tinham a mesma medida. Ele mediu a entrada exterior do complexo da porta, 5 metros de largura por 6,5 metros de comprimento. Diante de cada sala havia um muro baixo, de 0,5 metro de altura. As salas eram quadradas com 3 metros de cada lado. Ele mediu a largura do complexo da porta, a partir do alto da parede do fundo de uma sala ao alto da sala oposta, 12,5 metros de um parapeito ao outro. Ele mediu as paredes internas do complexo da porta, 30 metros até o pórtico que dava para o pátio. A distância entre a entrada do complexo da porta e a extremidade do pórtico era de 25 metros. As salas e as paredes salientes no interior do complexo da porta tinham janelas estreitas no topo, em toda a volta. O pórtico também. Todas as janelas davam para dentro. As ombreiras das portas eram decoradas com palmeiras. O homem então me conduziu ao pátio externo e a todos os seus quartos. Havia sido feito um pavimento que ligava as portas do pátio. 30 quartos estavam alinhados ali, no pátio ao longo do pavimento. Esse pavimento era do mesmo comprimento das entradas, corria ao longo delas em toda a sua extensão. Era o pavimento para o pátio externo. Ele mediu a distância da frente da porta da entrada até a entrada do pátio interno, 50 metros. Em seguida, ele me levou para o lado norte, no qual havia mais um complexo e sua porta que dava para o norte, na saída do pátio externo. Ele mediu seu comprimento e largura. Havia 3 salas de cada lado. Suas colunas e o pórtico eram iguais aos da primeira porta, 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. As janelas e palmeiras eram iguais às da porta oriental. 7 degraus levavam a essa porta e seu pórtico estava voltado para o interior. No lado oposto desse complexo havia um outro complexo que dava para o pátio interno. Ele tinha uma porta voltada para o lado norte e outra para o lado oriental. A distância entre as duas era de 50 metros. Então ele me levou para o lado sul, ao complexo da porta sul, e mediu as colunas e o pórtico. Eram da mesma medida que os outros. O pórtico com suas janelas eram do mesmo tamanho dos que foram mencionados anteriormente.
Também havia 7 degraus que levavam a ele. O pórtico abria para o pátio externo e palmeiras decoravam suas colunas nos 2 lados. No lado oposto, o complexo da porta do pátio interno dava para o sul. Ele mediu a distância dessa porta à porta oposta, 50 metros. Ele me levou para dentro do pátio interno pelo complexo da porta sul. Ele o mediu e viu que era da mesma medida dos pátios externos. Suas salas, paredes e seu pórtico tinham as mesmas medidas. O complexo da porta e o pórtico com janelas em toda a volta mediam 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. O pórtico de cada um dos complexos de porta que conduziam ao pátio interno tinha 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de extensão. Cada pórtico dava para o pátio externo. Havia palmeiras entalhadas nas colunas. 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou até o pátio interno, no lado oriental, e mediu o complexo da porta. Era idêntico aos outros. Salas, paredes e pórtico. Tudo igual. O complexo e o pórtico tinham janelas em toda a volta. Ele media 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Havia palmeiras entalhadas nas colunas nos 2 lados e tinha 8 degraus. Ele me levou ao complexo da porta norte e o mediu, as mesmas medidas. As salas, paredes e o pórtico com suas janelas tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. O pórtico dava para o pátio externo. Havia palmeiras entalhadas nas colunas de ambos os lados e tinha 8 degraus. Havia um quarto com uma porta no pórtico do complexo para o qual as ofertas queimadas eram levadas. No pórtico havia 2 mesas de cada lado, nas quais eram mortos os animais para as ofertas queimadas, as ofertas de perdão e as ofertas de reparação. Havia 2 mesas junto às 2 paredes externas do pórtico, 4 mesas no interior e 4 mesas no exterior, 8 mesas no total, para matar os animais dos sacrifícios. As 4 mesas usadas para as ofertas queimadas tinham 75 centímetros de largura e comprimento e 50 centímetros de altura. Os utensílios para o abate dos animais e para outros sacrifícios eram colocados ali. Ganchos de carne com 4 dedos de comprimento estavam afixados nas paredes. As mesas destinavam-se à carne dos sacrifícios. No lugar em que o complexo abria para o pátio interno, havia 2 quartos. Um na porta norte, voltado para o sul, e um na porta sul, voltado para o norte. O homem me disse: o quarto voltado para o sul é para os sacerdotes que estão encarregados do templo. E o quarto voltado para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. Esses sacerdotes são os filhos de Zadok, os únicos filhos de Levi que têm permissão para se aproximar do Eterno e servi-lo. Ele mediu o pátio, 50 metros de comprimento e 50 de largura. Ele me levou ao pórtico do templo e mediu as colunas do pórtico, 2 metros de largura em ambos os lados. A entrada para o complexo da porta tinha 7 metros, e suas paredes salientes mediam 1,5 metros de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 de comprimento. 10 degraus levavam até o pórtico. Havia colunas de ambos os lados. Ezequiel, capítulo 41. Ele me levou para dentro do santuário externo e mediu as colunas de cada lado. Cada uma tinha 3 metros. A entrada tinha 5 metros de largura. As paredes salientes de cada lado tinham 2,5 metros de largura. Ele também mediu o santuário externo, 20 metros de comprimento por 10 de largura. Ele foi para o santuário interno e mediu as colunas da entrada. Cada uma
tinha 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes de cada lado dela tinham 3,5 metros de largura. Ele mediu o santuário interno. Seu comprimento era de 10 metros e sua largura também de 10 metros até o fim do santuário externo. Ele me disse: "Este é o lugar santíssimo." Ele mediu a parede do templo. Tinha 3 metros de espessura. Os quartos laterais em volta do templo tinham 2 metros de largura. Havia 3 andares desses quartos laterais, 30 quartos em cada andar. Havia vigas em volta da parede do templo para sustentar esses quartos, mas não eram incrustadas nas paredes. Os lados dos quartos em volta do templo se tornavam cada vez mais amplos do primeiro andar para o segundo e do segundo para o terceiro. Uma escadaria subia do primeiro andar, passava pelo segundo e chegava ao terceiro. Observei que o templo tinha em volta uma base elevada de 3 metros de comprimento, que servia de fundamento para os quartos laterais. As paredes externas dos quartos laterais tinham 2,5 metros de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia 2 entradas da área aberta para os quartos laterais, uma colocada no lado sul e outra no lado norte. A base próxima da área aberta era de 2,5 metros ao redor de todo o templo. A casa em frente do pátio do templo, que dava para o oeste, media 35 metros de largura. A parede da casa tinha 2,5 metros de espessura. O comprimento era de 45 metros. Ele mediu o templo, 50 metros de comprimento. O pátio do templo e a casa, incluindo as paredes, mediam 50 metros de comprimento. A largura da frente do templo e da área aberta, que dava para o leste, era de 50 metros. Ele mediu o comprimento da casa que dava para o pátio nos fundos do templo, incluindo suas galerias em cada lado, 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio estavam revestidos de madeira e tinham batentes nas janelas e nas portas em todas as 3 seções. Do piso até as janelas, as paredes estavam revestidas de madeira. Acima da entrada externa para o santuário interno e na parede, há intervalos regulares em toda a volta do santuário interno e no santuário externo, havia querubins e palmeiras entalhados em sequência alternada. Cada querubim tinha 2 faces, uma face humana, voltada para a palmeira à direita, e uma face de leão, voltada para a palmeira à esquerda. Estavam em relevo ao redor de todo o templo. O querubim e a palmeira estavam em relevo desde o piso até a altura da porta, na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares. Em frente ao lugar santíssimo havia algo parecido a um altar de madeira, com 1,5 metro de altura e 1 metro de cada lado. Os cantos, a base e as laterais eram de madeira. O homem me disse: "Esta é a mesa que está diante do Eterno." Tanto o santuário principal quanto o lugar santíssimo tinham portas duplas. Cada porta tinha 2 folhas. Eram 2 folhas articuladas para cada porta. As portas do santuário externo tinham querubins e palmeiras entalhados em relevo. Havia também uma saliência de madeira diante do pórtico, do lado de fora, e janelas estreitas, alternando com palmeiras esculpidas em ambos os lados do pórtico. Ezequiel, capítulo 42. O homem levou-me para o lado norte ao pátio externo e me conduziu até os quartos que estão diante da área aberta e da casa que dá para o norte. O comprimento da casa no lado norte era de 50 metros e sua largura 25 metros. Na seção distante
a 10 metros do pátio interno e na seção oposta ao pavimento do pátio externo, havia uma galeria em frente à outra nos 3 andares. Diante dos quartos, do lado interno, havia uma passagem com 5 metros de largura por 50 metros de comprimento. Suas entradas ficavam no lado norte. Os quartos superiores eram mais estreitos e as galerias mais largas que as do primeiro e do segundo andares. Os quartos do terceiro andar não tinham colunas como as do pátio externo e eram menores que os quartos do primeiro e do segundo andares. Havia um muro externo paralelo aos quartos e ao pátio externo. Dava de frente para os quartos ao longo de 25 metros. A fileira de quartos que ficava de frente para o pátio externo tinha 25 metros de comprimento. A fileira mais próxima do santuário tinha 50 metros de comprimento. Os quartos do primeiro andar tinham sua entrada no lado leste, quando se vem do pátio externo. No lado sul, ao lado de todo o muro exterior do pátio e de frente para o pátio do templo, havia quartos com uma passagem em frente deles. Esses quartos eram iguais aos quartos do lado norte, mesmas saídas e dimensões, com a mesma entrada do lado leste conduzindo à passagem. As portas dos quartos eram iguais às do lado norte. A planta era uma figura espelhada do lado norte. Então, ele me disse: os quartos do lado norte e do lado sul, adjacentes à área aberta, são quartos sagrados, em que os sacerdotes que servem diante do Eterno comem as ofertas sagradas. Ali são guardadas as ofertas sagradas de cereal, ofertas de perdão e ofertas de reparação. Esses são quartos reservados, são lugar sagrado. Depois de entrar no santuário, os sacerdotes não podem mais voltar ao pátio externo e se misturar com o povo, se não trocarem as vestimentas sagradas que usam para ministrar por roupas comuns. Depois que terminou de medir o que estava no interior da área do templo, ele me conduziu para fora através da porta oriental e o mediu do lado de fora. Usando a vara de medir, mediu o lado leste, 250 metros. Ele mediu o lado norte, 250 metros. Ele mediu o lado sul, 250 metros. Por último, foi para o lado oeste e o mediu, 250 metros. Ele mediu o muro dos 4 lados. Cada lado media 250 metros. Os muros separavam o sagrado do comum. Ezequiel, capítulo 43. O homem levou-me para a porta oriental. A resplandecente glória do Deus de Israel vinha do leste, como o som de águas correntes, e a própria terra brilhava com aquela glória. Parecia muito com a ocasião em que ele tinha vindo para destruir a cidade, exatamente o que eu tinha visto no rio Quebar. E mais uma vez, caí com o rosto em terra. A resplandecente glória do Eterno entrou no templo pela porta oriental. O Espírito me pôs de pé e me levou para o pátio interno, e a resplandecente glória do Eterno encheu o templo. Então, ouvi alguém falando para mim de dentro do templo, enquanto o homem estava do meu lado. Ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar em que meus pés vão descansar. Vou morar neste lugar com os israelitas para sempre. Nunca mais o povo de Israel, nem seus reis, irão arrastar meu santo nome na lama, com suas prostituições e seus ídolos que nem deuses são, postos por seus reis nos santuários de beira de estrada. Quando eles construíram seu lugar de adoração, exatamente do lado do meu, apenas uma parede fina separando os dois, eles arrastaram meu santo nome na lama, com sua adoração obscena e perversa.
É de admirar que eu ficasse irado e os destruísse? Então, que eles se livrem da sua prostituição e dos seus ídolos repugnantes trazidos pelos seus reis. Então, viverei com eles para sempre. Filho do homem, descreva para o povo de Israel tudo o que você viu no templo, para que fiquem envergonhados da sua maneira obstinada de viver. Faça que vejam o modelo do templo. Isso os deixará envergonhados. Mostre a eles a planta completa do edifício, suas entradas e saídas, as dimensões, as regulamentações e as leis. Faça um desenho para que eles vejam a figura e entendam seu significado e vivam de acordo com esse projeto e propósito. Esta é a lei do templo. Ao seu brilho do topo do monte, tudo à sua volta será terreno santo. Sim, esta é a lei, o significado do templo. Estas são as dimensões do altar, usando a medida longa, de 0,5 metro. A calha na sua base tem 0,5 metro de profundidade e 0,5 metro de largura, com uma aba de 1 palmo na beirada. O altar tem 1 metro de altura da base até a saliência inferior e 1 de largura. Da saliência menor até a saliência maior, tem 2 metros de altura e 1 de largura. O fogão do altar tem 2 metros de altura. 4 cantos se projetam dele para cima. O topo do altar, na altura do fogão, é quadrado, com 6 metros de cada lado. A saliência superior também é quadrada, com 7 metros de cada lado. Tem uma aba de 25 centímetros e uma calha de 0,5 metro ao redor dela toda. Os degraus do altar sobem do oriente. Então, o homem me disse: Filho do homem, o Eterno, o Senhor, diz: estes são os regulamentos que devem ser seguidos com relação ao altar, durante os sacrifícios das ofertas queimadas e da aspersão do sangue sobre ele. Como oferta de perdão, apresente um novilho aos sacerdotes levitas, que são da família de Zadoque, e venha à minha presença para me servir. Parte do sangue deve ser derramada nas pontas do altar, que saem dos 4 cantos acima da saliência superior e em volta da aba. Isso serve para purificar o altar e torná-lo apropriado ao sacrifício. Em seguida, pegue o novilho para a oferta de perdão e queime-o no lugar designado para isso, no pátio fora do santuário. No segundo dia, apresente um bode sem defeito como oferta de perdão. Purifique o altar da mesma forma que você o purificou para o novilho. Depois de tê-lo purificado, ofereça um novilho sem defeito e um carneiro, também sem defeito, tirados do rebanho. Apresente-os ao Eterno, coloque sal sobre eles e ofereça-os ao Eterno como oferta queimada. Durante 7 dias, apresente um bode como oferta diária de perdão e também um novilho e um cordeiro tirados do rebanho, todos sem defeito. Durante 7 dias, os sacerdotes devem preparar o altar para essas ofertas, purificando-o. É assim que vocês devem dedicá-lo. Depois desses 7 dias de dedicação, a partir do 8º dia, os sacerdotes devem apresentar as ofertas queimadas e as ofertas de paz. E eu aceitarei vocês com satisfação, com alegria. É o decreto do Eterno, o Senhor. Ezequiel, capítulo 44. Depois disso, o homem levou-me de volta ao complexo da porta externa do santuário, que era voltada para o leste, mas estava fechada. O Eterno me disse: esta porta está fechada, e assim ficará. Ninguém deve passar por ela, porque o Eterno, o Deus de Israel, por ela entrou. Por isso, está sempre fechada. Só o príncipe,
por ser o príncipe, pode sentar ali para comer na presença do Eterno. Ele entrará no complexo pelo pórtico e por ela sairá. O homem conduziu-me pela porta norte para a parte da frente do templo. Olhei e ali estava a resplandecente glória do Eterno, que enchia o templo. Prostrei-me com o rosto em terra, em atitude de adoração. O Eterno me disse: Filho do homem, controle-se, use os olhos e os ouvidos e preste muita atenção a tudo o que eu disser sobre os regulamentos do templo do Eterno, a forma em que se aplicam todas as leis, as instruções concernentes a ele e todas as entradas e saídas do santuário. Diga a esse bando de rebeldes, a família de Israel: mensagem do Eterno, o Senhor. Chega de obscenidades, Israel. Chega de arrastar esses estrangeiros irreverentes, impenitentes e incircuncisos, de coração e de corpo, para dentro do meu santuário, dando a eles permissão para comer as ofertas apresentadas em sacrifício, como se fosse um piquenique. Com todas as suas práticas repugnantes, vocês traíram minha confiança, quebraram a aliança solene que fiz com vocês. Vocês não cuidaram das minhas coisas sagradas, contrataram estrangeiros para fazer o trabalho, estrangeiros que não se importam com este lugar, com o meu santuário. Nenhum estrangeiro irreverente, impenitente e incircunciso, de coração e de corpo, nem mesmo dos residentes em Israel, deve entrar no meu santuário. Os levitas que me viraram as costas e me abandonaram, com todos os outros, isto é, todo Israel, que fizeram pacto com todos os ídolos que nem deuses são, pagarão por tudo o que fizeram de errado. A partir de agora, farão somente trabalhos sem grande importância: guardar as portas, ajudar nos serviços do templo e matar os animais dos sacrifícios para o povo e servi-los. Eles atuaram como sacerdotes dos ídolos que nem deuses são, e fizeram meu povo tropeçar e cair. Por isso jurei que ia castigá-los. É o decreto do Eterno, o Senhor. Eles pagarão pelo que fizeram. Estão demitidos do sacerdócio. Não poderão mais vir à minha presença, nem tomarão conta das coisas sagradas. Não terão mais acesso ao meu santo lugar. Sofrerão as consequências do que fizeram. Terão de levar a vergonha da sua vida desregrada e perversa. A partir de agora, realizarão as tarefas simples do templo. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente tomaram conta do meu santuário, quando todos viraram as costas e me abandonaram, virão à minha presença e me servirão. Eles farão o trabalho sacerdotal de oferecer os sacrifícios solenes da adoração. É o decreto do Eterno, o Senhor. Eles são os únicos que têm permissão para entrar no meu santuário. Eles são os únicos que podem se aproximar da minha mesa e me servir, acompanhando-me no meu trabalho. Sempre que entrarem no complexo da porta do pátio interno, eles devem se vestir de linho. Não devem usar vestes de lã enquanto servirem no complexo da porta do pátio interno ou dentro do templo. Eles devem usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não devem usar nada que os faça suar. Quando saírem para o pátio externo, no qual o povo estará reunido, terão de trocar as roupas com as quais estiveram servindo, deixando-as nos quartos sagrados. É ali que serão trocadas por roupas do dia a dia, a fim de não tornarem trivial o trabalho sagrado pela forma de se vestir. Eles não devem rapar a cabeça, nem deixar o cabelo comprido sem cuidado, mas precisam mantê-lo aparado e bem cuidado. Nenhum sacerdote poderá beber vinho se tiver de entrar no pátio interno. Os sacerdotes não devem se casar com viúvas ou divorciadas, mas apenas com virgens israelitas ou viúvas de sacerdotes.
Sua responsabilidade é ensinar ao meu povo a diferença entre o santo e o comum. Mostrar a eles como discernir entre o impuro e o puro. Quando houver disputas, os sacerdotes serão os juízes. Eles decidirão com base nos meus juízos, leis e estatutos. Eles têm a responsabilidade de fazer que as festas fixas sejam celebradas e meus sábados sejam santificados, exatamente como ordenei. Um sacerdote não deve se aproximar de nenhum cadáver para não se contaminar. Mas se a pessoa que morreu for seu pai ou sua mãe, filho ou filha, irmão ou irmã solteira, ele poderá se aproximar do morto. Mas depois de se purificar, deve esperar 7 dias. Então, quando voltar ao pátio interno do santuário, precisará fazer uma oferta de perdão por si mesmo antes de retomar suas atividades. É o decreto do Eterno, o Senhor. Com respeito aos sacerdotes serem proprietários de terra, eu sou a herança deles. Não a receberão. Eu sou a terra deles, a herança que possuem. A comida deles virá das ofertas de cereal, das ofertas de perdão e das ofertas de reparação. Tudo o que em Israel é oferecido ao Eterno em adoração pertence a eles. O melhor de tudo que se oferece em Israel, além de todas as ofertas especiais, será dos sacerdotes. Tudo o que é oferecido em adoração ao Eterno em Israel, deles será. Eles devem ser servidos em primeiro lugar. Sirvam-lhes com o melhor que vocês têm, e suas casas serão abençoadas. Os sacerdotes não devem comer nenhuma ave ou animal que não forem apropriados para consumo humano, como animais mortos encontrados na estrada ou no campo. Ezequiel, capítulo 45. Quando vocês distribuírem a herança da terra, precisam separar parte da terra como espaço sagrado para o Eterno, 12,5 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Tudo isso é solo sagrado. Nesse espaço, reserve uma área quadrada de 250 metros de cada lado para o santuário, com uma área aberta de 25 metros de largura em volta dele. Demarque, nessa área sagrada, um espaço de 12,5 quilômetros de comprimento por 5 quilômetros de largura. O santuário com o lugar santíssimo estará localizado aí. É aí que viverão os sacerdotes, os que conduzem a adoração no santuário e servem a Deus ali. Suas casas estarão ali junto ao santuário. Ao norte da área sagrada, um espaço de 12,5 quilômetros de comprimento por 5 quilômetros de largura será separado como terra para as cidades dos levitas, que administram a adoração no santuário. Ao sul da área sagrada, meçam um espaço de 2,5 quilômetros de largura por 12,5 quilômetros de comprimento, que pertencerá a toda a família de Israel. O príncipe receberá a terra adjacente aos 2 lados do quadrado sagrado central, que se estende a leste até o Jordão e a oeste até o mar Mediterrâneo. Essa é a propriedade do príncipe em Israel. Meus príncipes já não ameaçarão meu povo, nem o atropelarão por ganância. Eles respeitarão a terra, conforme a distribuição feita entre as tribos. Esta é a mensagem do Eterno, o Senhor. Eu já os tolerei por tempo suficiente, príncipes de Israel. Parem de ameaçar e de tirar vantagem do meu povo. Façam o que é bom e justo. Usem balanças honestas, pesos honestos e medidas honestas. A arroba e o pote devem ser iguais. O pote terá 1/10 de um barril. O barril deve ser a medida padrão para os dois. O peso padrão deve ser de 12 gramas. 20 pesos, mais 25 pesos, mais 15 pesos, equivalem a 720 gramas.
Estas são as ofertas que vocês devem apresentar: 1/6 de uma arroba de cada barril de trigo, e 1/6 de uma arroba de cada barril de cevada. A porção prescrita de azeite, medida pelo pote, é de 1/10 de pote de cada tonel, que consiste de 10 potes ou 1 barril, pois 10 potes equivalem a 1 barril. Também se deve tomar uma ovelha de cada rebanho de 200 ovelhas das pastagens bem irrigadas de Israel. Tudo isso será usado para as ofertas de cereal, ofertas queimadas e ofertas de paz, para fazer sacrifícios de propiciação pelo povo. É o decreto do Eterno, o Senhor. Todos na terra devem contribuir com essas ofertas especiais que o príncipe de Israel vai administrar. É responsabilidade do príncipe fornecer as ofertas queimadas, as ofertas de cereal e as ofertas derramadas nas festas, nas luas novas, nos sábados e em todas as festas fixas entre o povo de Israel. As ofertas de perdão, as ofertas de cereal, as ofertas queimadas e as ofertas de paz para fazer propiciação pelo povo de Israel são sua responsabilidade. Esta é a mensagem do Eterno, o Senhor. No primeiro dia do primeiro mês, pegue um novilho sem defeito e purifique o santuário. O sacerdote deve pegar o sangue das ofertas de perdão e esfregar nos batentes do templo, nos 4 cantos da saliência superior do altar e na porta de entrada do pátio interno. Repita o ritual no 7º dia do mês, a favor de todo aquele que tiver pecado sem intenção ou por ignorância. Dessa forma, vocês estarão fazendo propiciação pelo templo. No dia 14 do primeiro mês, vocês devem observar a Páscoa, uma festa de 7 dias. Durante a festa, devem comer apenas pão sem fermento. Na Páscoa, o príncipe faz a provisão de um novilho como oferta de perdão por si mesmo e por todo o povo. Para cada um dos 7 dias da festa, ele deve trazer 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, como oferta queimada para o Eterno, e também um bode todos os dias. Ele deverá trazer uma arroba de cereal para cada novilho e para cada carneiro, e 1 galão de azeite para cada arroba. No dia 15 do 7º mês, e em cada um dos 7 dias da festa, ele deverá trazer as mesmas provisões para as ofertas de perdão, as ofertas queimadas, as ofertas de cereal e o azeite. Ezequiel, capítulo 46. Mensagem do Eterno, o Senhor. A porta do pátio interno, no lado leste, deve ficar fechada durante os 6 dias de trabalho, mas será aberta no sábado. Também deve ficar aberta na lua nova. O príncipe deve entrar pelo pórtico do complexo da porta e se posicionar junto aos batentes enquanto os príncipes apresentam suas ofertas queimadas e ofertas de paz, e ele adora ali, no pórtico. Depois, ele deve sair, mas a porta não deve ser fechada até a noite. Nos sábados e nas luas novas, o povo deve adorar diante do Eterno, no pórtico externo do complexo. O príncipe trará ao Eterno as ofertas queimadas para o sábado: 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. A oferta de cereal que acompanha o carneiro deverá ser de 1 arroba, e a oferta de cereal que acompanha os cordeiros poderá ser de quanto ele quiser, mas 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. Na lua nova, ele deve trazer um novilho, 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. Com o carneiro, ele trará uma arroba de cereal como oferta, e o mesmo com o novilho e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. Quando o príncipe entrar, ele entrará pelo pórtico do complexo, e por ali sairá.
Mas quando o povo da terra vier para adorar o Eterno nas festas fixas, os que entrarem pela porta norte sairão pela porta sul, e os que entrarem pela porta sul sairão pela porta norte. Ninguém deve sair pela mesma porta que entrou, mas pela porta do lado oposto. O príncipe deve estar ali no meio do povo, entrando e saindo com eles. Nas festas em geral e nas festas fixas, a oferta de cereal apropriada é de 1 arroba com um novilho e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba. Quando o príncipe trouxer uma oferta voluntária ao Eterno, seja oferta queimada, seja uma oferta de paz, a porta oriental deve ser aberta para ele. Nesse caso, deve apresentar sua oferta de paz ou sua oferta queimada, da mesma forma que nos sábados. Então ele sairá, e depois que sair, a porta será fechada. Todas as manhãs, vocês devem apresentar um cordeiro de 1 ano sem defeito, como oferta queimada ao Eterno. Também, todas as manhãs, tragam uma oferta de cereal de 1/6 de arroba e 1/3 de 1 galão de azeite para umedecer a farinha. Apresentar essa oferta de cereal ao Eterno é procedimento padrão. O cordeiro, a oferta de cereal e o azeite para oferta queimada são um ritual regular diário. Mensagem do Eterno, o Senhor. Se o príncipe prometer um presente de sua herança a um dos seus filhos, isso ficará na família. Mas se ele prometer um presente da sua herança a um servo, o servo ficará com ele só até o ano do jubileu. Depois disso, ele voltará para o príncipe. Sua herança pertence apenas a seus filhos. Deve ficar na família. O príncipe não pode tomar a herança de ninguém do povo, desapropriando assim a terra. Ele só pode dar aos filhos o que for de sua propriedade. Ninguém do meu povo deve ser desapropriado da sua terra. Em seguida, o homem levou-me pela porta norte até os quartos sagrados, designados para os sacerdotes, e me mostrou um quarto no lado oeste. Ele disse: esta é a cozinha na qual os sacerdotes vão cozinhar as ofertas de perdão e as ofertas de reparação, e vão assar as ofertas de cereal, para que assim não precisem fazê-lo no pátio externo e não ponham em risco as pessoas despreparadas para o santo. Na sequência, ele me levou para o pátio externo e a todos os seus 4 cantos. Em cada canto, observei mais um pátio, e em cada um dos 4 cantos do pátio externo havia pátios menores, com 20 metros de comprimento e 15 de largura. Na parte interna dos pátios, havia uma prateleira de pedra e abaixo da prateleira, fogões para cozinhar. Ele disse: estas são as cozinhas, nas quais os que servem no templo vão cozinhar os sacrifícios do povo. Ezequiel, capítulo 47. Ele me levou mais uma vez até a entrada do templo, e vi água jorrando por baixo do pórtico do templo, para o leste. O templo estava voltado para o leste. A água jorrava do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele me conduziu para fora pela porta norte e me levou, pelo lado de fora, para o complexo da porta leste. A água estava jorrando da parte de baixo da frente sul do templo. Ele caminhou para o leste com uma linha de medir e mediu 500 metros, levando-me pela água que dava no tornozelo. Mediu mais 500 metros, levando-me pela água que dava no joelho. Mediu mais 500 metros, levando-me pela água que dava na cintura. Ele mediu mais 500 metros. A essa altura, já era um rio que eu não conseguia atravessar a pé. Só era possível cruzá-lo a nado. Um rio que ninguém conseguiria passar andando. Ele disse: filho do homem, você olhou bem? Em seguida,
Ele me levou de volta para a margem do rio. Enquanto eu estava sentado ali, percebi muitas árvores nos dois lados do rio. Ele me disse: essa água corre para o leste, desce até a Arabá e depois vai para o mar de águas paradas. Quando deságua no mar, a água dele é saneada. Por onde o rio passa, floresce a vida, grandes cardumes de peixes, porque o rio transforma o mar salgado em água fresca. Por onde o rio passa, a vida é abundante. Os pescadores ficarão ombro a ombro ao longo da margem, desde En-Gedi até Englaim, lançando suas redes. O mar vai fervilhar com peixes de toda espécie, como no mar Mediterrâneo. Os charcos e pântanos não serão saneados, permanecerão salgados. Mas o próprio rio, em ambas as margens, produzirá frutos de todas as espécies. As folhas não murcharão e os frutos não falharão. Todos os meses produzirão frutos frescos, porque o rio do santuário flui para elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Uma mensagem do Eterno, o Senhor. Estas são as fronteiras pelas quais você deve dividir a herança da terra para as 12 tribos de Israel, e José receberá 2 porções. A terra deve ser dividida igualmente. Prometi com juramento solene que a daria aos seus antepassados. Jurei que esta terra seria sua herança. Estas são as fronteiras da terra. Do lado norte, a fronteira vai desde o grande mar Mediterrâneo, ao longo da estrada de Etlon, até o ponto em que se vira para Ramate, Zedade, Berota e Sibraim, que fica entre o território de Damasco e o território de Ramate, e daí para Hazer-Haticom, na fronteira de Haurã. A fronteira vai desde o mar até Hazar-Enã, com os territórios de Damasco e Ramate ao norte. Essa é a fronteira norte. A fronteira leste fica entre Damasco e Haurã, descendo ao longo do Jordão, entre Gileade e da terra de Israel até o mar do leste, prosseguindo até Tamar. Essa é a fronteira leste. A fronteira sul vai para o oeste, desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito. Essa é a fronteira sul. A fronteira oeste é formada pelo grande mar Mediterrâneo, ao norte de onde a estrada vira para o leste, para a entrada de Ramate. Essa é a fronteira oeste. Dividam a terra entre as 12 tribos de Israel. Dividam-na como sua herança e incluam nela os estrangeiros residentes que vivem entre vocês e agora têm filhos. Tratem-nos como se fossem nascidos aqui, como um de vocês. Eles também receberão herança entre as tribos de Israel. Seja qual for a tribo em que o estrangeiro residente viver, ali receberá sua herança. É o decreto do Eterno, o Senhor. Ezequiel, capítulo 48. Estas são as tribos. Dan, uma porção ao longo da fronteira norte, seguindo a estrada desde Etlon até a entrada de Ramate, e depois até Hazar-Enã, até a divisa do território de Damasco ao norte, ao largo de Ramate. A fronteira norte se estende de leste a oeste. Azer, uma porção, fazendo divisa com Dan de leste a oeste. Naftali, uma porção, fazendo divisa com Azer de leste a oeste. Manassés, uma porção, fazendo divisa com Naftali de leste a oeste. Efraim, uma porção, fazendo divisa com Manassés de leste a oeste. Ruben, uma porção, fazendo divisa com Efraim de leste a oeste.
Judá, uma porção, fazendo divisa com Ruben de leste a oeste. Fazendo divisa com Judá, de leste a oeste, está o espaço que você vai separar como solo sagrado. Terá 12,5 quilômetros de largura, e seu comprimento, de leste a oeste, será equivalente a uma das porções tribais, com o santuário no centro. A área sagrada separada para o Eterno terá 12,5 quilômetros de comprimento por 5 quilômetros de largura. É assim que a terra será distribuída. Os sacerdotes receberão a área que medirá 12,5 quilômetros nos lados norte e sul, com largura de 5 quilômetros nos lados oriental e ocidental. O santuário do Eterno estará no centro. Essa porção é para os sacerdotes consagrados, os zadoquitas, que permaneceram leais a mim no seu serviço e não se desviaram, como fizeram os levitas, quando Israel saiu do caminho certo. Essa é sua dádiva especial da terra, o solo mais sagrado, fazendo divisa com a porção dos levitas. Os levitas recebem uma porção igual em tamanho à dos sacerdotes, de 12,5 quilômetros de comprimento por 5 quilômetros de largura. Eles não têm permissão de vender ou trocar parte alguma de sua porção. É parte escolhida da terra, além de ser consagrada para o Eterno. O que ainda restar da área sagrada, 2,5 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de comprimento, será para uso comum, para a cidade e seus prédios e as pastagens, mas a cidade será o centro. Os lados norte, sul, leste e oeste da cidade têm 2.250 metros. A cidade terá uma área de pastagem de 125 metros, fazendo divisa com a cidade em todos os lados. O restante dessa porção será de 5 quilômetros nos lados leste e oeste, e será reservado para a lavoura. Suprirá a comida para a cidade. Trabalhadores de todas as tribos de Israel servirão como mão de obra para lavrar a terra. Essa área sagrada, separada para fins santos, será um quadrado com 12,5 quilômetros de cada lado, uma porção santa que inclui a parte separada para a cidade. O restante da terra, a parte que se estende a leste para o Jordão e a oeste até o Mediterrâneo, ao lado da reserva santa, pertencerá ao príncipe. Sua terra está entre as porções tribais ao norte e ao sul, e se estende tanto a leste quanto a oeste do quadrado sagrado, com o templo no centro. A terra separada para os levitas de um lado e a cidade do outro está no meio do território designado para o príncipe. O quadrado sagrado faz divisa, a leste e a oeste, pela terra do príncipe, e ao norte e ao sul, pelos territórios de Judá e Benjamim, respectivamente. Agora o restante das tribos: Benjamim, uma porção, que se estende desde a fronteira leste até a fronteira oeste. Simeão, uma porção, fazendo divisa com Benjamim, de leste a oeste. Issacar, uma porção, fazendo divisa com Simeão de leste a oeste. Zebulon, uma porção, fazendo divisa com Issacar, de leste a oeste. Gade, uma porção, fazendo divisa com Zebulon de leste a oeste. A fronteira sul de Gade correrá desde o sul de Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito e depois até o grande mar Mediterrâneo. Essa é a terra que vocês devem dividir entre as tribos de Israel como sua herança. Essas são as porções. É o decreto do Eterno, o Senhor. Estas são as portas da cidade. No lado norte, com 2.250 metros de comprimento, as portas da cidade são denominadas segundo as tribos de Israel. As 3 portas são:
porta de Ruben, porta de Judá, porta de Levi. No lado leste, medindo 2.250 metros de comprimento, a porta de José, a porta de Benjamim, a porta de Dan. No lado sul, medindo 2.250 metros de comprimento, a porta de Simeão, a porta de Issacar, a porta de Zebulon. No lado oeste, medindo 2.250 metros de comprimento, a porta de Gade, a porta de Azer, a porta de Naftali. Os 4 lados da cidade medem, no total, 9 quilômetros. A partir de agora, o nome da cidade será Yavé Shamá. O Eterno está ali.